Esse garoto é o escolhido para salvar a terra de demônios do submundo, e para fazer isso ele terá que usar a famosa espada Excalibur, para impedir que o mal acabe com toda a vida do planeta. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar O Menino que Queria Ser Rei, um filme de aventura lançado em 2019, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Esse garoto nem imagina a aventura em que ele vai se meter. Começamos ouvindo a história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, na época em que a sua meia-irmã Morgana se levantou contra ele, querendo o trono e a espada Excalibur para ela. No entanto, a feiticeira acabou sendo banida para o submundo, jurando retornar quando a Inglaterra estivesse sem líderes para se vingar e tomar o que era seu por direito. E o nobre rei diz que quando isso acontecesse, a espada estaria esperando por ela. Nos dias atuais, conhecemos o jovem Alexander Elliot, e vemos que toda aquela história estava em um livro que ele tinha ganho do pai antes do cara ir embora. E o Alex morava com a sua mãe, a Mary, que criava o garoto sozinha, demonstrando ser bastante carinhosa com o filho. Esse dia em especial começa como qualquer outro, com o Alex correndo atrás do ônibus para ir até a escola, enquanto as notícias diziam que o mundo estava um caos, com guerras explodindo em todos os lugares. Nessa hora, o Alex recebe uma mensagem de texto do seu melhor amigo, o Bathers, que estava sendo perseguido por uma dupla de valentões. E o menino corre para ajudá-lo, o encontrando de cabeça para baixo, enquanto era importunado pelo Lance e pela Kay. E ao ver aquilo, o Alex tenta ajudar o amigo, mas acaba levando um empurrão, terminando em uma poça d'água com seu trabalho de ciências. E ainda por cima ele tem que ouvir do Lance que da próxima vez ele não deveria se meter naquilo, porque o valentão era o rei ali. Isso deixa o Alex bastante irritado, e o menino corre atrás do Lance, atacando ele pelas costas, e sendo contido por um dos professores. Assim, ele termina na sala da diretora, a senhora Lee, mas não revela nada sobre o bullying, levando uma detenção junto com Lance e Kay. À noite, o Alex e o Bathers vão junto para casa, já que moravam próximo um do outro, e o Bathers se mostra um grande nerd, falando que devia sua lealdade ao amigo por tê-lo salvo, começando a citar duplas famosas da cultura pop, como o Chewbacca e o Han Solo, e o Frodo e o Sam. Só que o Alex não está nem aí pra essas coisas, porque estava bastante chateado por eles serem um Zé Ninguém na escola, e ele expõe isso para o amigo, que tenta animá-lo com um truque de duplicar uma moeda, mas a mágica não dá muito certo. Já em casa, a Mary vai conversar com o filho sobre ele ter brigado na escola, e fica preocupado ao vê-lo com o rosto machucado. Então o moleque conta que apenas estava salvando o amigo de sofrer bullying, e a Mary questiona o porquê dele não ter contado aquilo para a diretora. Aí o Alex responde que fazer aquilo apenas pioraria a situação, e a mãe fala que o certo era sempre falar a verdade. Por isso ele diz que ela não entende a situação, falando que se o pai dele estivesse ali, com certeza o homem entenderia. E pode não parecer nada, mas foi bem falta de noção dele falar isso, pois o pai nem queria saber dele, tanto que o cara foi embora. Então como é que ele pode afirmar que o pai entenderia? Mas enfim, enquanto isso vemos que no submundo a Morgana estava ficando cada vez mais forte, por conta de todas as coisas ruins que aconteciam no mundo de cima. No outro dia, o Alex fica depois da escola cumprindo a sua detenção, e os dois valentões ameaçam pegar ele assim que o tempo ali terminar. Então logo que o sino toca, ele corre desesperado para não ser pego pelos dois, chegando até uma construção aparentemente abandonada, onde o Alex termina encurralado, e com medo ele vai recuando, sem perceber que estava à beira de uma ruína, e acaba caindo e ficando inconsciente, deixando os dois valentões bem preocupados, por isso eles fogem dali. Por sorte, ele caiu em cima de um monte de terra e ficou bem. E aí o menino vê uma espada cravada em uma pedra, resolvendo tirá-la, sendo instantaneamente iluminado pela luz do luar, e por fim ele resolve levar aquilo para casa. Enquanto isso, no submundo, a Morgana descobre que a espada tinha um novo dono, e usa seus poderes para mandar um cavaleiro morto-vivo atrás do rei. Já o Alex chama o Bathers até a sua casa para ver a espada, e os dois descobrem algo escrito na arma, que estava em latim, e dizia que aquela espada era do Arthur, o filho de Tintagel, e Tintagel era uma ilha onde o famoso rei Arthur teria nascido. Curiosamente, lá também era onde o pai do Alex tinha nascido, e o garoto pega o livro do rei Arthur que o cara tinha lhe dado, mostrando ao Bathers uma dedicatória onde o homem chamava o Alex de antigo e futuro rei. Isso faz os garotos pensarem por um momento que estava tudo interligado, e aquela era a Excalibur do rei Arthur. Mas eles não levam muita fé nisso, e o Alex brinca de nomear o Bathers um cavaleiro. Depois ele se despede do amigo, esconde a espada em um armário e vai dormir porque já estava bem tarde. Pela manhã, nas lendárias pedras de Stonehenge, vemos surgir o mago Merlin na sua versão adolescente, totalmente peladão. E ele vai até uma loja procurar por sangue de besouro, osso de animal em pó e urina de castor, pois isso formava um poderoso tônico que ajudaria o mago a restaurar seus poderes. Só que o cara da loja não tinha nada disso, ficando bastante desconfortável pelo outro estar sem roupas. E aí o Merlin faz uma parada com as mãos que enfeitiça o sujeito, e aí o cara aproveita para passar a mão na camisa dele do Led Zeppelin. Depois dessa parada, o Merlin enfeitiça dois policiais para levarem ele até a escola do Alex, onde ele se disfarça de estudante. E o seu jeito excêntrico faz o menino querer se manter afastado dele, já que na sua visão ele com certeza seria o alvo de bullying. Por outro lado, o Bathers queria fazer amizade com o esquisito, pois na sua visão ele deveria ser um cara legal, que provavelmente gostava de Game of Thrones, mas ele acaba aceitando a recomendação do Alex. Então, em meio às aulas, o Merlin fica o tempo todo olhando para o garoto, deixando ele desconfortável. Até que na aula de astronomia, o professor fala que dali a 4 dias teria um eclipse solar, o que surpreende o Merlin, que achava que ainda faltava um ano para o tal evento.
Assim ele percebe que tinha que acelerar as coisas. Em um momento de vergonha alheia total, o esquisito sobe em uma mesa no meio do refeitório e convoca as outras crianças para que eles jurassem a lealdade ao rei Alex. E é claro que isso não funciona, e ainda faz ele ser alvo de diversas latinhas de refrigerante. Mas o Merlin escapa se transformando em uma coruja, deixando geral sem entender nada. E esse truque de mágica não passa batido porque o Badders fica achando que realmente o Alex era o escolhido, e a espada era a verdadeira Excalibur. Mas o menino é cético enquanto a isso, e vai para casa dormir. De madrugada, a Excalibur começa a brilhar, e o Alex se desperta com um barulho. Indo checar, e vendo que o morto-vivo da Morgana tinha enfim encontrado ele. Por isso, o garoto corre para chamar a mãe, mas vê que ela não estava na cama. Aí o Alex pega a espada para se defender, só que ela é arrancada de suas mãos com facilidade, e o morto-vivo fica prestes a finalizar o garoto, quando o Merlin surge e salva sua vida destruindo o zumbi. Contudo, ele fica muito fraco por não poder andar pelo mundo mortal depois do anoitecer, e deixa apenas um flyer de uma lanchonete, pedindo para o Alex se encontrar com ele lá quando amanhecesse. Depois ele vira uma coruja e vai embora. Já o menino fica traumatizado com o ataque que sofreu, e passa a noite toda segurando a espada, enquanto a Morgana fica sabendo de tudo isso, e ela faz mais cavaleiros mortos-vivos irem atrás do Alex. Pela manhã, a Mary encontra o filho dormindo abraçado à espada, e questiona onde ele havia arrumado aquela arma, querendo que o menino devolvesse a Excalibur. E quando ele conta sobre o que aconteceu no dia anterior, é claro que ela não acredita em nada. Então, o Alex fica sem escolha a não ser fugir dali para encontrar o Merlin, arrastando o Badders com ele. Assim, os amigos chegam até uma lanchonete que vendia frango frito, onde o Merlin estava trabalhando temporariamente, e ele explica que o motivo de estar ali era porque o refrigerante dali era vermelho, pois vinha do sangue do besouro. A baunilha do sorvete vinha da urina do castor, e o frango continha um osso de animal moído, de forma que tudo isso somado continha os ingredientes que ele precisava para recuperar as energias. E o Merlin também explica que quanto mais envelhecia, mais jovem ficava, e que os mortos-vivos só apareciam à noite. Por isso a escuridão seria perigosa para o Alex, sendo que quando esses seres apareciam, o tempo congelava, e todas as pessoas que não fossem reis ou seus cavaleiros sumiriam até o feitiço passar. E era por conta disso que a Mary tinha desaparecido na noite anterior. Além disso, o mago conta que dali a 3 dias, quando ocorresse o eclipse solar, a Morgana aproveitaria a ocasião para entrar no mundo humano, trazendo caos e destruição. Ouvindo isso, o Alex fica bastante amedrontado e tenta ir embora com o Badders, mas o Merlin não deixa, revelando a sua verdadeira forma e mostrando aos jovens um vislumbre do futuro. E aí o Merlin fala que o jovem rei tinha que achar aliados, assim como a entrada para o submundo, detendo a Morgana antes que seja tarde demais. Mais tarde, os dois garotos vão até a construção abandonada, na qual o Alex vê uma inscrição na pedra de onde ele retirou a espada, provando que realmente ele era o rei, pois foi o único capaz de retirá-la. Assim os garotos ficam até a noite conversando, e o Alex conclui que a dedicatória deixada por seu pai era um sinal de que ele sabia de tudo isso, e por isso ele planeja ir até a ilha de Tintagel, onde o cara tinha nascido, para falar com ele. Nessa hora, o Alex e o Badders se dão conta que já estava escuro, quando o Lance e a Kay surgem, querendo vingança pelo outro dia, mas o Alex pensa rápido e propõe uma brincadeira. Eles deveriam tentar tirar a espada da pedra, e caso não conseguissem, um menino retiraria, e os valentões deveriam se tornar os seus cavaleiros. Então eles decidem entrar na brincadeira, e é claro que eles não conseguem retirar a espada. Por isso, os dois são nomeados cavaleiros, e o Lance pega a Excalibur do Alex, porque ele era um babaca. É aí que os mortos-vivos da Morgana começam a aparecer, e atacam o valentão em busca da espada, mas ele treme porque é um bundão. E por sorte, o Alex surge para salvá-lo, e os 4 correm para fora dali, percebendo que todas as outras pessoas tinham sumido. Assim, o Alex usa a porta de um carro para finalizar um dos espectros, e tem a ideia de roubar um dos veículos. Por isso, a Kay assume o volante e dá uma de Toretto, e aí ela consegue acabar com outro morto-vivo, ao fazer ele se chocar com um ponto de ônibus, enquanto o cagão do Lance abraça o Badders desesperado. E a Kay passa por cima do último espectro com um cavalo de pau. E a garota fala que aprendeu a dirigir jogando Mario Kart, mas pra mim ela aprendeu foi assistindo Velozes e Furiosos. E assim que detonam o último dos zumbis, tudo volta ao normal, e uma velhinha surge dentro do carro, assustando todos, e os fazendo fugir até a casa do Lance, onde o Alex explica toda a situação. Ele conta que seria uma espécie de Rei Arthur, e os demais seriam os Cavaleiros da Távola Redonda, já que os seus nomes correspondiam ao nome dos cavaleiros. O Lance era o Lancelot, e a Kay era o Kay, e o Badders era o Bedivere. E as coincidências não param por aí, já que ele mostra que a mesa quadrada onde eles estavam sentados, na verdade era redonda, e só precisava levantar as suas laterais para isso. Já a Morgana fica sabendo que o escolhido tinha enfim encontrado aliados, e resolve atacar as suas fraquezas. O Lance era ganancioso e egoísta. A Kay era esperta, mas dependia muito do amigo. O Badders era um inútil, e o Alex se apegava demais aos mitos. Então ela resolve agir se libertando de sua prisão, enquanto a Mary encontrava o bilhete do filho, dizendo que ia salvar a Grã-Bretanha. No dia seguinte, as 4 crianças embarcam em um ônibus para irem até Tintagel, e o Merlin se junta a eles, descobrindo que os jovens não faziam ideia do que era o código de honra dos cavaleiros. Aí ele faz o busão parar e desce os 4 visando pegar um atalho e explicar a eles a importância do código. Assim descobrimos que somente um cavaleiro puro de coração poderia derrotar a Morgana, por isso eles tinham que seguir o código à risca. E a regra número 1 era honrar aqueles que você ama. A 2 era evitar agressões não provocadas.
A 3 é falar a verdade a todo momento, e a última é nunca desistir. E prestem bem atenção nessas regras, porque elas vão ser importantes lá na frente. Em seguida, os 5 vão até o Stonehenge e atravessam um portal desenvolvido pelo próprio Merlin, que os deixa a 30 km de caminhada da ilha de Tintagel. E aí eles começam a andar em direção à ilha, mas param no meio do caminho para treinar. E o Merlin usa a magia de duplicação para fazer 3 réplicas da Excalibur, deixando o Badders bem impressionado. Depois eles fazem algumas árvores ganharem vida e atacarem os garotos, enquanto o próprio Merlin iria arranjar algo para eles comerem. E assim que o mago sai, a Morgana faz as outras árvores ficarem negras e partirem para cima das crianças, enquanto as raízes prendem o Alex no chão. Então ele pede socorro e o Lance corre para ajudá-lo. Só que o valentão é ganancioso demais e ele rouba a Excalibur ao invés de ajudar o companheiro, querendo ser o rei por ali. Porém, ele também termina preso pelas raízes. E o Merlin tem que usar as suas forças para salvar os 4, ficando bastante esgotado e indo embora transformado em uma coruja. Após isso, eles têm que continuar a jornada sozinhos, e o Lance se recusa a devolver a espada para o Alex. Por isso, o Badders resolve prestar para algo e ataca o valentão, mas ele é logo dominado e o Alex toma o seu lugar. E durante essa trocação, o Lance dá mais um golpe, que faz a Excalibur se partir, deixando todos muito deprê, fazendo com que ele e a Kay resolvam ir embora. Só que o Alex vê em seu livro que nem tudo estava perdido, convocando a Dama do Lago para reparar a espada. E a Dama do Lago é uma figura mágica que habita qualquer corpo d'água presente na Inglaterra, e ela magicamente devolve a Excalibur intacta. Assim, o Lance passa a ser mais humilde, e todos juram seguir o Alex como seu soberano. Mais tarde, eles encontram um grupo de pessoas passeando com seus pôneis perto do anoitecer, conseguindo uma carona. Mas quando a escuridão cai, todos eles somem, ficando apenas os 4 garotos e os 4 pôneis que eles montavam. Nessa hora, os cavaleiros da Morgana ressurgem, e eles são obrigados a fugirem, chegando até a beira de um penhasco, onde os 4 se jogam e ficam a salvo em uma trilha na encosta, enquanto os mortos-vivos caem direto na água. Pela manhã, o Alex crava a espada em uma pedra e vai até a casa onde morava o seu pai, encontrando sua tia Sophie, e ela fica impressionada como o garoto se parecia com seu irmão, fazendo algumas revelações, como o fato do pai do jovem ser um bêbado revoltado com a vida, que no momento estava desaparecido. Depois, ela conta que o livro do Rei Arthur na verdade tinha sido comprado pela Mary, e a dedicatória escrita pela própria Mary, na tentativa de fazer o garoto acreditar que o pai amava o Alex. E cara, como é que o menino não conhece a letra da própria mãe? Será que ele nunca viu a Mary escrever antes? Ou ela nunca deixou um bilhete para ele na porta da geladeira? Mas voltando ao filme, essas revelações deixam o Alex muito revoltado, e ele atira o livro do alto de um penhasco, dizendo que estava com ódio da mãe por ter mentido sobre aquilo. E isso quase faz o menino desistir de tudo, porém os amigos não deixam, motivando o Alex a continuar com a jornada. E para melhorar ainda mais a situação, o Merlin surge com um livro do Rei Arthur, dizendo que aquilo não era muito preciso, e que na verdade o que importava era o coração da pessoa, e não a sua linhagem. Então, com esse choque de motivação, o Alex vai até a Excalibur, percebendo que a entrada do submundo ficava no topo de uma colina, que já tinha sido o castelo da Morgana. Por isso, eles vão até o fliperama local, onde o Badders mostra sua nova habilidade de duplicação, para multiplicar as moedas de uma das máquinas. Com isso, ele e os outros conseguem comprar armaduras em uma loja vizinha, e partem até a colina. E é isso mesmo que você ouviu, eles compraram 4 armaduras medievais nos dias atuais, que servem perfeitamente neles, como se fossem feitas sob medida. E vamos fingir que isso é algo completamente normal, e eu nem estou entrando no mérito de crianças segurarem espadas com uma mão só. Eles devem ser filhos do Conan ou algo assim. Mas de qualquer jeito, eles chegam até a entrada para o submundo na hora em que o sol está se pondo, de forma que o Merlin não poderia ir com eles. E aqui eu fiquei pensando numa coisa. É dito que o Merlin não poderia ficar no mundo mortal depois de escurecer, mas as crianças estão indo para o submundo. Por que ele só não vai junto? Afinal, é o submundo. Qual que é o problema dele ir até lá? Mas digamos que isso não fica bem explicado no filme. Logo, o Alex junto dos demais atravessam uma porta que levava para o submundo. E no túnel que ligava as duas dimensões, as raízes maléficas da Morgana capturam os 3 companheiros do rei, obrigando ele a ir sozinho até o fim. Assim, ele chega ao mundo inferior, percebendo que os companheiros estavam presos ali. E é nessa hora que a Morgana aparece e parte para cima dele, se transformando em um monstro com asas. Então ela lança um bafo de chamas contra ele, que corre para se proteger. Mas logo o Alex é alcançado pela vilã, e se vendo sem saída, ele se prepara para entregar a Excalibur, como a Morgana tanto queria. Porém, isso era apenas um truque, e no último instante o garoto golpeia a feiticeira. Isso faz com que tudo ali comece a desmoronar, e os companheiros dele sejam soltos. Por isso eles fogem dali felizes, porque aquele pesadelo tinha enfim acabado. Então os 4 vão até um lago próximo da colina, onde o Alex joga Excalibur para a Dama do Lago. Depois eles voltam para suas respectivas casas, e o Alex entra por uma janela, já que não queria ver a cara da mãe por ainda estar bolado com ela. De manhã ele desperta com a sua janela tomada pelas raízes da Morgana, porque a feiticeira ainda estava viva. E aí o Merlin surge, dizendo que o garoto tinha apenas ferido a vilã. É então que o Alex se dá conta de que violou o código do cavaleiro, pois ele não tinha honrado aqueles que ama. Por isso o menino corre até a mãe para fazer as pazes e contar tudo o que descobriu em sua viagem, pedindo para Mary dali em frente só falar a verdade, que o jovem faria o mesmo. Assim que ela concorda, o Alex vai até o banheiro e enche a banheira chamando pela Dama do Lago para pegar a Excalibur de volta. E vendo aquilo, a Mary passa
passa a acreditar na história do filho. Mais tarde, ele encontra os outros 3 e revela o que estava acontecendo, montando suas defesas na escola, agora com a ajuda do Merlin. Desse jeito, o mago usa magia nos professores para tirá-los do caminho. Depois, eles recrutam as crianças da escola para lutarem contra os mortos-vivos. E eu não tenho muita certeza se isso daria certo. Afinal, é um bando de crianças contra um exército de zumbis armados com espadas flamejantes de cavalos. Mas enfim, depois do recrutamento, o Merlin e o Bathers vão usar a magia de duplicação para criarem armaduras para todos, porque todo mundo ali tem o mesmo tamanho e o mesmo peso. Só que não. Em seguida, eles dão uma treinada na tropa, porque apenas algumas horas de treino vão deixar as crianças voando, e ainda sobra tempo para eles prepararem algumas armadilhas por toda a escola. E teria sido muito melhor se o Merlin tivesse treinado todo mundo apenas com a magia. Logo quando o eclipse está completo, tudo está pronto, e os mortos-vivos começam a aparecer. E a Kay junto do Lance usam os carros dos professores para acabar com vários deles, enquanto que o bonde do Bathers faz muitos caírem dos cavalos, usando algumas cordas, e a tropa do Alex surpreende alguns do ginásio. Depois eles ficam sem armadilhas e partem para um x1, mas como o número de zumbis era muito grande, eles são forçados a correrem para o telhado. Lá a própria Morgana aparece, atacando o Merlin, só que ali havia uma armadilha para ela também. E os jovens atiram cordas contra a feiticeira assim que ela se transforma na criatura com asas. Contudo, a Morgana consegue atirar chamas contra o Merlin, e o Alex dá para ele um pouco do elixir que tinha batido em um liquidificador. Isso reanima o mago, e ele retorna à luta fazendo seus paranauês com as mãos para criar um redemoinho em volta da Morgana, distraindo ela tempo suficiente para o Alex dar um golpe de espada e descolar a sua cabeça. Assim, tudo volta ao normal, e o eclipse termina, dando um fim àquela aventura. Depois disso, os 4 amigos mais o mago Merlin vão até a beira de um lago, onde o ancião incentiva as crianças a enfrentarem sem medo os desafios que o mundo proporciona e se tornarem líderes no futuro. Depois, ele entrega ao Alex o livro de histórias antigas, contando as aventuras dele e dos amigos. E encerramos com o garoto jogando a Excalibur para a Dama do Lago. Fala galera, o que vocês fariam se encontrassem uma espada mítica? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.